RF com você de volta e agora a gente tem um recadinho para quem gosta de esporte. É que a bola vai rolar ao vivo aqui na Rede Família de Televisão com transmissão do Campeonato Paulista da Série A3. E neste sábado tem mais uma super disputa, não é, Gustavo? É isso aí. Quem acompanhou se divertiu muito na semana passada, também sofreu bastante, foi um jogo coração, tenso, né? Não é? Mas como esse campeonato tem 17 jogos e todos eles serão transmitidos aqui pela Rede Família, no próximo sábado, 15 para as 4, começa a próxima disputa, que será entre Jundiaí e o São Bernardo. Ontem, aliás, a Rede Família recebeu bastante mensagem por causa disso, o logo do São Bernardo são dois times que têm um nome muito semelhante. Estava errado, tá aqui agora o certo, é esse São Bernardo que vai jogar. Ok? Tudo certo? Recado dado. A gente espera você, então, para acompanhar o melhor do esporte aqui na Rede Família de Televisão. É isso aí. Vamos falar de um assunto agora espinhoso? Olha, eu tenho 31 anos e eu não me lembro na minha vida de ter ouvido alguém falando bem do INSS. É um pouco mais difícil. Complicado, né? Complicado. Daí a situação piorou muito. Ontem o presidente do órgão foi demitido, a promessa é que em 6 meses uma fila gigantesca aí de mais de 2 milhões de pessoas consiga receber o benefício, que está atrasado. Vamos entender então o que você pode fazer enquanto espera no quadro Seu Direito. Dá para fazer alguma coisa ou não? Você espera pacientemente um milagre. Senta, chora, reza. O que a gente faz, não é? Vamos descobrir então. Vamos para a sala. Doutor Gustavo já está aqui com a gente. Gente boa, Gustavo é gente boa. É um prazer te receber, doutor. Está aqui também a Larissa. Muito bom recebê-lo. Me diz uma coisa, vamos começar logo tirando essa dúvida. Estamos vivendo esse problema, que se agravou. O que é possível fazer, Gustavo, enquanto eu espero esse atraso desse benefício? Gustavo, existem formas judiciais para dar entrada para resolver isso daí. Como muitas pessoas já ouviram falar do mandado de segurança, que você entra por desídia por ter passado desse prazo de 45 dias que eles teriam que julgar esse processo administrativo, concedendo ou não o benefício. Sim. Agora, já estão pedindo 6 meses para que a situação se regularize. Vou entrar com um processo, então. Resolve alguma coisa ou é mais uma dor de cabeça, na sua visão? O juiz pode dar uma liminar, ou seja, adiantar uma decisão do final do processo, que seria obrigando o INSS a cumprir esses 45 dias e dar um prazo para eles sob pena de multa. Sim. Mas o grande problema gerado nisso foi o susto que a população tomou, os cidadãos, no momento que começou a falar da reforma previdenciária. Todos na incerteza se o direito que eles já tinham adquirido iriam valer ainda ou não. Sim. Então correram no INSS e fizeram os requerimentos, os pedidos da aposentadoria, pois acharam que poderiam ser prejudicados no momento que fizessem após a reforma. Mas a reforma previdenciária ressalvou esse direito. Assegurou, se você já tem o tempo, já tem a idade, já poderia se aposentar, seu direito está resguardado. Sim, como era antes com as regras de anteriormente. Sim, mas a insegurança foi tanta de idas e vindas, o Congresso mandava de volta para o presidente mandava de volta para o Congresso, que deixou a população insegura. O que aconteceu também, eu imagino, não sei se estou correto ou não, me corrija, é que no meio desse caldeirão que já estava complicado, teve também aquela leva de revisões nas aposentadorias. E daí muita gente não sabia se na revisão ou ia perder por motivos legais e óbvios, ou se iam acabar entrando numa nova regra. E na verdade isso não aconteceu. Quem se aposentou, conseguindo ou não manter o benefício, a regra que valia era antiga. Era antiga ainda. Perfeito. Não aplicaria regra nova aos processos administrativos ou que já estão em trâmites judiciais, não aplicaria a reforma previdenciária. Muito bem. E existe o que a gente se preocupar neste momento, na sua visão? Hoje, pelo que foi levantado, são 1,9 milhões pedidos de aposentadorias devido a esse susto aí. Alarmar com isso, eu creio que pelo menos o governo atual está pensando, mesmo a médio e longo prazo, e aumentar o efetivo do INSS. Até semana passada ele queria trazer os militares, os oficiais da reserva, que são pessoas que estudam, que ficam muito tempo na leitura,
são pessoas gabaritadas, mas eles não têm a experiência para vir julgar processos administrativos. Mas se formos pensar, de um lado é bom, de outro é ruim. Eles vêm, mas os militares têm um ótimo estudo, um aprendizado, mas vem a parte legalista da lei, que vão aplicar extremamente a lei, mas estão se dispondo a vir. Isso, de um lado, não é ruim, mas trazendo junto, como ontem foi divulgado, os servidores que já estão aposentados do INSS, que vem a experiência junto, pode ser que dê tempo ou não de treinar esses oficiais do Exército. Para explicar melhor essa questão, o que está em risco aí resolve a fila, porque a demanda é gigantesca, mas o que se questiona é a qualidade dessa avaliação. Sim, a qualidade dessa avaliação que você está colocando pode gerar um maior número de processos judiciais. Sim. Posteriormente por erros cometidos dentro do INSS. Sim. Em relação às novas regras, Gustavo, né? E as pessoas que já começaram a buscar a aposentadoria com essas novas regras. Sim. Qual você acha que até agora, já tendo um prazo delas estarem em vigor, é a que as pessoas devem ficar mais atentas para evitar problemas na hora de ir lá pedir o benefício? Primeiramente, tem que fazer o cálculo do tempo que você já tem contribuído para fazer o cruzamento com a idade que você tem, para ver se você entra na regra de transição, para ver se você já tinha o direito adquirido, Gustavo, ou se você vai entrar na nova lei já. Sim. Verificar o que é mais favorável, mas para isso precisa fazer também o cálculo do benefício. Deve ser feito por uma pessoa especializada o cálculo do benefício. Sim. Ver se compensa você aposentar agora, se você tiver o direito, ou esperar mais um pouco. Sim. E nessa questão de atraso, o INSS, ele tem um prazo legal para que isso aconteça, no atraso da aposentadoria ou não? Ele tem 45 dias para julgar esse processo administrativo. 45 dias. 45 dias é o prazo que eles têm. Se ele passar desse prazo, o que acontece então? Cabe um mandado de segurança para que obrigue eles a julgar, deferir ou indeferir o pedido do segurado, do cidadão. Na prática, é um novo processo que vai ter um novo prazo. É um novo processo e é judicial. Sim. Okay. Esse processo. Nós temos uma dúvida de um telespectador, pode colocar na tela, por gentileza? O Ronaldo Almeida, cadastrar ou renovar procuração também está demorando muito? Por quê? Para cadastrar as procurações, Ronaldo, deve-se fazer o agendamento pelo site do INSS e eles vão te passar uma data para comparecer lá para fazer a renovação. E isso não está tendo tanto atraso. O problema mesmo é no julgamento dos processos administrativos e analisar a documentação do segurado. Sim, é um caminho. É importante isso também, porque quando essas notícias são ventiladas, né, Gustavo? Olha, atraso no INSS por causa disso, benefício e tal, todo mundo acha que é um caldeirão só e que todos os serviços estão em atraso. Na verdade, alguns, é que como esse, né, gera muita expectativa em quem está buscando o benefício, é óbvio que ele chama tanta atenção assim. Agora, é a aposentadoria o grande problema ou outros benefícios também do INSS estão sofrendo esse atraso com esse julgamento, com esses julgamentos que não estão acontecendo? Sim, o pessoal fala muito da aposentadoria, pois todo mundo ficou afobado, preocupado com isso. Mas você dá entrada a um agendamento de uma pensão por morte, também está atrasando, também está demorando, Gustavo. Sim, está todo mundo sofrendo Está com isso. todo mundo sofrendo. Você vai fazer um ajuizamento hoje, um agendamento no INSS, por diversas vezes você não consegue fazer. Dá que está temporariamente indisponível. E daí, Tem que chora, o que faz? Daí, a pessoa que fez isso é importante que imprima esse documento, porque aquilo é válido como um documento, para na hora que ingressar pedir esse período atrasado do dia que você tentou agendar e não conseguiu. Sim. Agora, uma dica importante também para dar para as pessoas que estão nesse processo ou não, ou que vão passar por isso, é, antes de procurar um advogado diante de alguma irregularidade, o que é bom ela guardar de documentação ou do próprio atendimento para embasar aí um possível processo contra o órgão? Importante separar todas as carteiras de trabalho que tem. As mais antigas, você tem que
manter com um cuidado maior, porque as folhas já estão rasgando mais fácil. Sim. Com o tempo que passou, guardar as guias de recolhimentos, quando foi feito de forma autônoma, facultativa, a guia GPRS ou a GPS anteriormente. E quem tiver um tempo rural ou de insalubridade, é importante que separe já os documentos da época que trabalhou. Se não tem a da época, tem que procurar o RH da empresa para pedir lá o PPP ou o DIRBEM para que entreguem, para que possa somar no tempo. No caso do rural, é importante que eles vão até a fazenda que eles trabalhou, mesmo se não tiver mais o dono vivo, pela diferença de idade e de tempo que passou, pedir para os filhos uma declaração, procurar testemunha, ir na igreja lá, se você casou, que se consta como lavrador, ir na escola que o filho estudou, se constar como lavrador, para entrar nesse cálculo aí, até mesmo aumentar um pouco o valor que você vai receber, né? Porque hoje caiu bastante a maneira de fazer o cálculo. Você vai somar todos os benefícios e pagar um valor aí de 60% dele. E se você, para você ganhar 2%, você tem que trabalhar um ano, para depois chegar no 100%. Sim. É isso que eu queria saber realmente, né? Agora que se passou um tempo, claro que qualquer mudança gera muito conflito, muita dúvida. Agora que já se passou um tempo, inclusive do lado dos especialistas mesmo na área, realmente está muito mais difícil ou é só essa sensação de mudança? Conseguir se aposentar? Existem as duas situações. Pois assustou, muitas pessoas acabaram indo sozinhas, dando entrada, sem saber se tinha tempo, sem saber o valor que queria receber e pode ter sido prejudicado. Mas nós sabemos que o cálculo da maneira que vai ser feito hoje vai prejudicar muito. Existem segurados que vão perder R$1.000 do valor do benefício. A situação já está difícil, as coisas aumentando. Ainda perde mais R$1.000, né? Ainda perde R$1.000. Porque você não consegue, você somar 80% dos maiores salários e benefícios, como era feito na lei anterior, ainda aplicava o fator previdenciário, reduzia. Mas você pagar 60% do valor da soma de todos os benefícios, existem valores que a pessoa ganhou muito pequeno que vai reduzir muito o valor final da aposentadoria. Então foi realmente um prejuízo, as pessoas vão ter mais dificuldade. Foi um prejuízo. A gente sabe, então, que muitas regras acabaram mudando. E como fica a questão de quem sofre um acidente, então, se essa pessoa está indo ou voltando do trabalho? Antes, essa pessoa, né, que sofreu esse acidente tinha vários benefícios. Mudou ou continua da mesma forma? Não mudou. Com a reforma que entrou em vigor, esse percurso que você sai da sua casa até o trabalho, você perdeu uma estabilidade de 12 meses se sofrer um acidente. Mas isso porque alterou as horas itinerary, que era o tempo que você levava do seu percurso até o trabalho, você estava à disposição do empregador. Hoje já não é mais entendido assim, pela nova lei. Automaticamente, se você não está à disposição do empregador, ele não é responsável por você, aquele acidente não gera mais uma estabilidade. Hoje o entendimento, Gustavo, eu deixei a empresa, saí do portão para fora, eu já não faço mais esse cálculo. Já não é mais abrangido por esse direito, Gustavo. Você saiu na porta da empresa, se alguém te atropelar, não é mais um acidente do percurso. Poxa vida, que situação, né? E antes, por lei, se acontecesse numa situação assim, a empresa tinha que manter esse contrato por 12 meses. Tinha que manter por 12 meses. Agora não tem mais. Agora não tem mais. Não tem mais. Voltou do INSS. Nós temos mais 3 dúvidas dos telespectadores. Vamos colocando aí, por gentileza, e o doutor Gustavo vai respondendo. O Cláudio, estou aposentado, mas não estou trabalhando. Quero uma revisão. Seria viável? Tem a possibilidade de eu perder valor por não estar trabalhando? Cláudio, boa tarde. Você não vai. Se você entrar com um pedido de revisão, é necessário para isso que faça o cálculo para verificar se o valor que você recebe está incorreto ou não. E você não estando trabalhando, não te tira o direito adquirido de continuar recebendo o valor que você recebe na sua aposentadoria.
Agora, a dúvida que eu acho principal é, exato, ele corre risco de perder valor numa revisão. Ou a revisão sempre vai ser para um valor maior? No caso dele, como ele já tem o direito adquirido, numa revisão não vai aplicar a nova forma de cálculo. Okay. É a forma de cálculo da época que ele aposentou. Excelente. Boa. Tem mais uma dúvida? Pode colocar por gentileza na tela. A Dil. Oi, no meu caso, o INSS me deu só 3 dias. Recorri e até agora nada. Posso ter o risco da empresa me dar abandono no serviço, sendo que mandei o atestado do médico de 120 dias para a empresa? Então, não é pelo que eu entendi, ela tem um atestado médico de 120 dias, passou pelo INSS. Deu 3 dias. INSS deu 3. Ela corre o risco de perder o emprego por abandono? Dil, é importante que você envie essa documentação toda para o RH da empresa que você trabalha, o laudo de 120 dias, a negativa do INSS, o pedido de reconsideração e se você recorrer ou entrar com recurso, Dil, envie para a empresa também. Ela sempre tem que estar informada sobre a situação do seu benefício e do seu estado de saúde para que não dê o abandono de emprego. Mas, Gustavo, nesse caso, qual tem o peso maior? Esse atestado que ela tem de 120 dias ou a visão geral do INSS? Porque o médico do INSS ele é diferente do médico do SUS. Acontece alguma coisa ali que a gente não sabe o que é. Então, legalmente, qual tem mais peso nessa questão? Porque passados 15 dias lá, que é a regra, ela deveria já ser afastada pelo INSS, correto? Sim. Mas, no momento que eles vão analisar, eles olham os relatórios médicos. O entender dele de 5 minutos de análise é maior perante o presidente do INSS, o governo, do que uma pessoa que está acompanhando o paciente. Então isso daí vai gerar mais processo na justiça. Ela vai ter que procurar a justiça, sempre informando a empresa vai ter, depois que ela mandar essa documentação, a empresa tem que chamar ela para passar pelo médico do trabalho, o médico do trabalho vai analisar a documentação, analisando a documentação, Dil, vão falar para você voltar ou não a trabalhar. Eles vão ter que chamar você para o médico do trabalho se eles tiverem alguma dúvida. Nesse caso, então, a palavra final é da empresa. Essa empresa, avaliando tudo isso, definir. Não, ó, o INSS só te deu 3 dias, você tem que voltar, ela tem que voltar. Se a empresa ou decidir voltar, processar. Sim, mas daí a gente entra naquela encruzilhada que fica a empresa. Porque foi abandonada pelo INSS. Sim. A empresa não pode aceitar uma pessoa que está incapacitada se recuperando para colocar, porque se agravar a doença, o estado de saúde dela, a culpa é da empresa. Então, todo esse período, se o INSS não pagar, gera uma discussão para a empresa pagar. Então, a empresa fica numa situação difícil, porque não pode abandonar o empregado e também não pode colocar ele para trabalhar. Quem paga esse período? Quem paga a conta, né? Uma ação judicial para se resolver quem paga na mão de um juiz. Ok. Excelente. Tem mais uma dúvida, por gentileza, pode colocar na tela. O Paulo José Neves. Boa tarde a todos. Gostaria de saber, completei dia 6/1/2020, 23 anos de contribuição com insalubridade, sendo que a lei mudou em novembro. O que muda para mim se pela lei antiga, daqui a 2 anos já poderia me aposentar? Ele tem que seguir a nova lei, é isso? Sim. Vai ter que seguir a nova lei. Você vai entrar na regra de transição, somando esses valores com a idade, para verificar se o seu direito já chegou ou não. Para isso vai ter que fazer um cálculo e a conversão do tempo especial para comum, para verificar o valor total que você tem. Você falou que existem 23 anos o período de insalubridade, mas não sabemos se você tem um período comum também para ser somado com esse, para chegar no mínimo dos 35 anos de contribuição. Mas as regras já serão as novas? As regras já serão as novas, mas tem que saber se ele tem um tempo comum além do insalubridade, para ver se entra na regra de transição ou se entra simplesmente na regra nova. Perfeito. Excelente. A gente tem mais uma pergunta que acabou de chegar de um telespectador. Adilson, boa tarde. Assistindo o programa, sou de Salvador, Bahia. Eu sou portador de artrite reumatoide, soro negativo e tenho sequelas. Tenho direito ao BPC. É isso?
Eu não estou enxergando daqui, é isso? É gente? isso, BPC, é aquele benefício de BPC prestação Loas. continuada. É isso. É isso, não é? Adilson, com a entrada da nova lei na reforma que teve, o benefício assistencial não mudou. Para isso temos que analisar, primeiro, você tem qualidade segurado? Se tiver a qualidade segurado, o benefício que você vai receber é um auxílio doença previdenciário, se adveio do tempo de vida que você tem, do desgaste seu, ou se veio da empresa que você trabalhou ou do trabalho que você fez. Para analisar isso daí, não tendo a qualidade segurado, você pode, se essa artrite te levar a uma incapacidade, você tem direito ao benefício assistencial do LOAS. Mas para isso, não é somente ter a incapacidade. Você tem que receber. Para o INSS, as contas é 1/4 de um salário mínimo por membro da sua família, que daria hoje R$ 250 por membro da família. Na Justiça foi reconhecido 25 seria meio salário mínimo, 1/4. Na Justiça reduziu esse valor para verificar a miserabilidade. Se o valor que recebe na sua família dá para o seu tratamento ou para o sustento. Eles analisam o salário de todos os membros da família, independente se ele é um autônomo, se ele é empregado ou se ele é facultativo. Soma todos os salários para verificar a miserabilidade. Para isso, eles fazem um laudo pericial no local, uma assistente social, para verificar a miserabilidade, para você ter o direito ao benefício. Não é somente estar incapacitado. Sim. Excelente. Perfeito. Tem mais uma dúvida? Pode Vamos lá? colocar na tela, por gentileza. O zóio. Eu tenho 34 anos de registro, mas insalubridade. Sou motorista de ônibus urbano, tenho 50 anos de idade. Já dei entrada. Por que está tão demorado? Entrou nessa lista, zóio, É a infelizmente. realidade de muita gente no momento, né? O grande problema aí é mais uma aposentadoria que entrou no meio dos sustos que tomou a sociedade brasileira com a Sim. reforma previdenciária. Falar que vai demorar, eu creio que ele vai ter que entrar com uma segurança, passou os 45 dias aí e pedir para o juiz uma liminar para que julgue de imediato. Vai melhorar a situação quando chegar novos servidores e os militares passarem por esse treinamento que o Bolsonaro, que o nosso presidente está falando que eles vão ter para começar a trabalhar no INSS. Por enquanto, acho que para arrematar esse papo, a história é essa. Avalie esse prazo, passou dos 45 dias, consulte um advogado, porque Sim. cabe processo, e depois sorte para geral, né? É Não isso que a gente cruze espera. os dedos É e boa isso aí. sorte. Tem mais Vamos duas lá. mensagens, Vamos lá. pessoal, participando em peso hoje aqui no nosso programa do Zóio. A gente já leu? Pode colocar É que a próxima, por esse assunto gentileza. é uma coisa de louco, tá todo mundo passando nervoso com ele. Vamos lá, cadê a Exatamente. mensagem? A Berenice, estou há 3 anos sem registro. Vou precisar fazer uma cirurgia na mão esquerda. Gostaria de saber se tenho direito de receber. 3 anos sem registro, fazendo os cálculos, vai ter que verificar em sua carteira de trabalho, ver o período que teve, mas 3 anos pela antiga lei, você não possui mais, Berenice, uma qualidade de segurado. Então o que vai ser feito? Vai ter que analisar o benefício assistencial LOAS, conforme foi perguntado por um outro telespectador aqui. Sim, não entra como uma trabalhadora, ela não está segurada Não. por esse motivo. Entra como alguém precisando de ajuda social, assistência Só que social. tem que ser analisado também, ela está desempregada, mas ela estava fazendo algum recolhimento como facultativo ou como autônomo para ter direito a um benefício? Perfeito. Tem A mais última dúvida, então, pode colocar na tela, por gentileza. A Maria José, boa tarde, tenho 65 anos, meu marido é aposentado por tempo de serviço, porque não posso aposentar Pelo LOAS. LOAS. Queria saber por que só paguei 8 anos, continua a pagar ou não? Dona Maria José, em análise aí do que a senhora falou, é importante verificarmos o quanto seu marido ganha aposentado. Porque se ele ganha mais do que o valor que eu expliquei anteriormente, de 1/4 de um salário mínimo, a senhora não vai conseguir o benefício LOAS. A
senhora vai ter que chegar pelo tempo que a senhora está falando, a senhora já tem os 62, já passou dos 62 anos, a senhora vai ter que trabalhar até os mais 8, vai ter que chegar aos 20 anos de contribuição para conseguir uma aposentadoria aí, para a senhora poder ser beneficiada aí pelo INSS. Poxa vida, vai lá para mais de 70 anos ela vai conseguir o benefício. Enfim, a gente também tem dado dicas aqui, isso é importante ao longo dos programas, né, das alternativas. A gente fala sobre INSS porque é cultural no Brasil, né, todo mundo acreditar nessa que tem se mostrado uma situação muito delicada no país. Mas existem outras maneiras de você conseguir garantir benefícios, previdência privada e muitas outras maneiras que a gente sempre oferece aqui como alternativa para vocês. Mas para quem está nessa situação, eu acho que foi especial a gente conseguir tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, Gustavo, foi um prazer receber você aqui, volte mais vezes. Okay? Muito obrigado. Fica o convite para voltar mais vezes. Doutora, a gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, RF com você, volta já.